Há 20 milhões de anos, uma transformação no cosmos mudou para sempre o boato das civilizações da galáxia. Os sobreviventes da constelação de Lyra e outros seres da constelação de Órion, que antes resistiram ao avanço tecnológico, passaram por uma mudança profunda ao longo do tempo, em mundos distantes e inexplorados. Com o tempo, sua resistência à tecnologia foi impedida, permitindo que eles não só colonizassem estrelas distantes, mas também enfrentassem seus antigos rivais draconianos em condições iguais. Uma nova migração começou, e os seres felinos retornaram em um universo muito mais complexo e diverso do que imaginavam. Os Lyrianos, ainda ligados às suas tradições, descobriram um conjunto fascinante de civilizações em desenvolvimento. O que parecia ser apenas uma jornada de descobertas era, na verdade, um reencontro com parentes há muito esquecidos, todos vindos das mesmas origens em Avion. O tempo moldou diferentes caminhos evolutivos. Misturas genéticas, intervenções planejadas e forças naturais transformaram os humanoides em uma variedade de raças, cada uma única em seu tamanho, coração e consciência. Neste grande cenário do universo, Draco e seus importantes líderes Seacar exercem influências sutis, mas profundas. Os Pleiadianos de Vega, um tipo específico de Avion, se identificaram de forma surpreendente com as ambições expansionistas dos Seacar. Essa união de interesses levou à criação do Grande Império de Órion, um momento marcante na história da galáxia. Os debates entre a Federação e o Império iam além de simples disputas por território. Era um conflito de mentalidades e ideias diferentes que separava raças e consciências. De um lado, híbridos humanos unidos na Federação, do outro, uma força determinada em dominar. Os membros da Federação carregavam marcas de quando foram dominados pelo Império Draco. Eles se dedicavam a servir aos outros, algo bem diferente da nova filosofia de a servir a si mesmo, a uma ideia que parecia simples no início, mas acabou levando à opressão e exploração. As guerras de Órion duraram milhares de anos, transformando constelações inteiras em campos de batalha sem fim. Gerações nasceram e morreram em meio aos conflitos, com os céus sempre iluminados pelas explosões de mundos em guerra. Famílias foram separadas e civilizações inteiras desapareceram, numa violência que lembrava os piores genocídios da história. Planetas inteiros eram usados como prisões para espécies menos desenvolvidas, mantendo um ciclo de dominação e desespero. Cerca de 12 milhões de anos atrás, nas profundezas da constelação de Sirius, um conselho da galáxia marcou uma mudança na história do cosmos. Refugiados humanoides de Lyra encontraram um novo lar, o planeta Maldek, depois conhecido como Tiamat, mas a guerra continuava a persegui-los. Os mundos de Sirius viraram um ponto de encontro entre esperança e desesperança. Refugiados de várias origens, misturas de répteis, liranos e mamíferos, todos chegavam com um mesmo desejo e escapar das guerras intermináveis que destruíram seus mundos de origem. Era uma mistura de culturas diferentes, mas unidas pelo sonho de paz. Foi nesse contexto que surgiu a Solução Siriana, um plano para unir forças que pareciam impossíveis de reconciliar. A estratégia era simples mas ousada, unir linhagens reais através de um casamento que misturasse o sangue de duas casas poderosas. A princesa reptiliana Tiamat seria unida a Tibarian, um príncipe de Lyra de linhagem real. Seu casamento não era apenas uma união política, mas também um experimento genético para criar uma nova linhagem que pudesse superar os conflitos antigos. Dessa união nasceram os Anunnaki, uma raça híbrida com características impressionantes. Eram altos, fortes, com crânios alongados e pele que variava do branco ao azul profundo e vermelho. Civilizações antigas os consideravam seres divinos, e sua memória permaneceu nos mitos de diferentes culturas da Terra. No entanto, a paz conquistada não durou muito. Os Anunnaki tinham diferenças internas desde o início. Muitas raças não queriam aceitar esta nova dinastia,
olhando com desconfiança para a manipulação genética que incluía DNA reptiliano. Um momento importante aconteceu com o nascimento de uma criança especial em Sirius, que seria conhecida em diferentes épocas como Merlin. Acreditava-se que ele podia transcender limites de espaço e tempo, com capacidades quase divinas de criação. Merlin ensinou ideias revolucionárias sobre amor incondicional e perdão. Sua filosofia conseguia quebrar visões dualistas profundamente enraizadas, iniciando uma trégua que parecia impossível entre o Império e a Federação. Com essa nova compreensão, o Império de Orion se transformou. A Rainha Dragão Tiamat assumiu o comando, recebendo o planeta Maldek como presente de seu marido Tibarian. 13 famílias híbridas nasceram desta união, carregando características tanto reptilianas quanto humanas. A frota Draco continuou procurando novos territórios, sempre precisando se expandir para manter sua grande estrutura. Sua presença era como um predador cósmico, sempre em movimento, sempre procurando mais. Há aproximadamente 365 milhões de anos atrás, dois irmãos Draco fizeram uma descoberta que mudaria para sempre o equilíbrio dos planetas. Tiamat era responsável por um sistema de marés essencial para a evolução da vida. Sua solução foi criativa. Colocaram um planetóide oco em posição estratégica, que mais tarde conheceríamos como Lua. A Lua se tornou um mistério para a ciência, era grande demais para seu planeta, surpreendentemente leve, posicionada com uma precisão matemática quase impossível, e sempre mostrava o mesmo lado para a Terra. Eram características que desafiavam a compreensão científica comum. O universo continha o seu complexo movimento de criar e destruir. Entre 200 milhões e 22 milhões de anos atrás, havia um equilíbrio delicado, períodos de paz alternados com momentos de grandes mudanças que redesenhavam os mapas estelares. Os reptilianos foram se expandir em Marte, mas logo encontraram resistência das civilizações locais, que os reverenciavam não por admiração, mas por medo de sua natureza maligna. Foi nesse cenário que Merlin criou um projeto inovador, as Bibliotecas Vivas, a planetas que funcionariam como depósitos genéticos de mundos perdidos. Tiamat, que seria a futura Terra, foi escolhida como um desses 12 planetas. Milhares de espécies vieram para semear sua extraordinária diversidade. Polvos, cogumelos, orquídeas, leões, cachorros, uma incrível variedade de vida que transformou o planeta em um jardim cósmico de possibilidades. A própria Rainha Dragão Tiamat participou pessoalmente desta grande obra evolutiva. Ela criou os Namlu, uma raça especial de seres gigantes que podiam ser tanto masculinos quanto femininos, para proteger esta biblioteca viva. Mais tarde, os gregos antigos conheceriam estes seres como titãs, humanoides gigantes de 18 metros de altura, chamados de Apais dos Deuses, que vieram antes dos Anunnaki. Este período de paz na galáxia durou cerca de 5,5 milhões de anos, até que uma nova guerra mudou tudo, e a Guerra no Céu. 15 famílias reais de Orion, conhecidas por sua história problemática, se refugiaram em Maldek. Eram seres muito poderosos, quase divinos, que influenciaram os habitantes locais, descendentes de reptilianos derrotados, levando-os ao egoísmo e ao controle através da tecnologia. O conflito cresceu rapidamente. Começaram a ameaçar os pacíficos habitantes de Marte, exigindo seus territórios. Os Pleiadianos foram chamados para ajudar, mas Maldek entendeu isso como uma provocação, iniciando um conflito violento. Maldek usou tecnologia muito avançada, lançando bombas químicas que destruíram a atmosfera de Marte. Os sobreviventes fugiram para Sirius, Pleiades ou Terra, marcados por esta terrível destruição. Como resposta, os Pleiadianos atacaram Maldek, forçando seus líderes a aumentar perigosamente o poder de sua rede de energia. Isso acabou destruindo completamente o planeta, criando o que hoje conhecemos como cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, e fragmentando as almas de seus habitantes.
Esses fragmentos de alma, junto com os marcianos, buscaram refúgio na Terra, juntando-se à sua já diversa população de consciências. Os 15 líderes de Orion escapariam para a Atlântida, 52 mil anos no passado, com a intenção de moldar os rumores da história terrestre. Mas os Pleiadianos reagiram impondo uma matriz de terceira densidade, uma estrutura vibracional destinada a conter e estabilizar essas consciências traumatizadas. Sanat Kumara, um ser de extraordinária evolução de Vênus, emergente como um arquiteto crucial neste drama cósmico. Liderando um grupo de consciências avançadas, estabelecendo a cidade dimensional de Shambhala acima do Mar de Gobi, um centro de energia e transformação que transcendia as limitações da percepção tridimensional. Trabalhando em harmonia com pleiadianos e marcianos evoluídos, Sanat Kumara auxiliaria as almas traumatizadas da Guerra Maldek-Marte. Essas consciências fragmentadas encarnaram como hominídeos primitivos, com habilidades psíquicas significativamente reduzidas, um reflexo direto do trauma cósmico profundo que foi experimentado. Aproximadamente 17,5 milhões de anos antes, um grupo de humanos pleiadianos já havia estabelecido assentamentos na Terra. Agartha, majoritariamente situada na quarta densidade, tornou-se refúgio para essas consciências em transição. Os Nakaos se integrariam a esta complexa teia de reorganização evolutiva. O processo de reencarnação seria uma verdadeira alquimia de consciências. As almas de Maldek-Marte, antes poderosas e altamente desenvolvidas, agora emparelhavam em uma nuvem etérea ao redor de Tiamat, esperando oportunidade de reintegração. Seu estado era de profunda fragmentação. Habilidades psíquicas outras e refinadas foram completamente obliteradas. Memórias akáshicas se perderam, deixando apenas um véu de consciência. Quando encarnaram, o fizeram como Homo habilis, uma versão primitiva de sua antiga grandeza. O DNA, antes multidimensional, foi limitado a apenas 2 fios ativos. Os outros 10 permaneceriam como mero potencial, aguardando futura ativação. Cada tribo humana primitiva representaria, na verdade, um fragmento de uma alma anteriormente integral, um mosaico de consciências em processo de cura. Fascinantemente, muitas das almas que habitam a Terra atual têm origem neste grupo primordial. Alguns evoluíram, recuperando parcialmente sua antiga proeza espiritual. Outras soluções estagnadas, mal tendo superado o estado de seus ancestrais hominídeos. O registro fóssil terrestre, com suas múltiplas espécies do gênero Homo aparecendo e desaparecendo, seria resultado direto desta complexa engenharia genética. Nakaos, Atlantes de Nibiru, Pleiadianos e diversos outros grupos manipulavam e refinavam constantemente a genética humana. Cerca de 2 milhões de anos após a introdução do Homo habilis, Homo erectus e Denisovans, os Anunnaki interviriam decisivamente, transformando estas origens em Homo sapiens, o início de nossa linhagem atual. Esta narrativa não foi apenas uma história de evolução biológica, mas uma saga de recuperação espiritual, um processo de cura que transcendia dimensões, temporalidades e compreensões lineares de existência. Cada alma carregava consigo as cicatrizes de guerras cósmicas, mas também o potencial de redenção e transcendência. A Terra seria não apenas um planeta, mas um imenso teatro de reconciliação e evolução consciencial. A complexidade da evolução terrestre está muito além da compreensão linear humana. Cada fragmento de alma transportado continha memórias de civilizações estelares, conflitos multidimensionais e potenciais adormecidos que esperavam o momento certo para despertar. Os Anunnaki não eram meros interventores genéticos, mas arquitetos de uma transformação consciencial profunda. Sua manipulação genética representava mais do que simples alterações biológicas, era uma orquestração sutil de potenciais evolutivos, um processo de reconfiguração que transcendia a compreensão científica convencional.
As diferentes linhagens que chegaram à Terra carregavam consigo tecnologias e conhecimentos que pareceriam magia para as mentes contemporâneas. Cada grupo, sejam os Pleiadianos, os Draconianos, os Nakaals ou os Anunnaki, trazia fragmentos de uma compreensão cósmica mais ampla, peças de um quebra-cabeça dimensional cujo desenho completo permanece ainda obscuro. A Lua, aquele misterioso satélite artificial, funcionava como muito mais do que um simples corpo celeste. Era um centro de comando, uma estação de transmissão para a matriz de terceira densidade, um dispositivo de controle vibracional que mantinha a consciência humana deliberadamente limitada. As civilizações subterrâneas como Agartha representavam portais vivos para dimensões superiores. Não eram apenas assentamentos, mas verdadeiros centros de preservação de conhecimentos ancestrais, guardiões de frequências evolutivas que a superfície terrestre havia perdida. Os reptilianos, frequentemente retratados como uma força exclusivamente negativa, apresentam na verdade uma complexidade peculiar. Algumas de suas linhagens, especificamente do ramo alfa-draconiano, evoluíram espiritualmente, alcançando estados vibracionais de quinta densidade e desenvolvendo capacidades de harmonização com outras raças cósmicas. A fragmentação das almas de Maldek e Marte não foi um acidente, mas parte de um processo de aprendizagem cósmico. Cada trauma, cada limitação imposta às consciências representava oportunidades de crescimento, cicatrizes que se transformavam em pontes para níveis superiores de compreensão. Os Namlu, aqueles gigantes primordiais, não eram apenas guardiões físicos, mas âncoras energéticas, seres capazes de manter frequências dimensionais benéficas em um planeta em constante transformação. Sua presença representava um equilíbrio entre forças ctônicas e celestiais, entre o material e o etérico. Merlin, aquela consciência extraordinária capaz de transcender espaço-tempo, emergência como um achado fundamental. Não era apenas um ser, mas um princípio, uma frequência de amor incondicional capaz de dissolver padrões de conflito profundamente enraizados. A guerra entre o Império e a Federação não era um conflito externo, mas um drama interno da própria consciência cósmica. Cada batalha, cada aliança, cada traição representava movimentos de uma dança evolutiva infinitamente mais complexa do que qualquer narrativa linear poderia capturar. A Terra não era apenas um planeta, mas um laboratório dimensional, um ponto focal onde múltiplas linhas de evolução consciencial se encontravam para um experimento sem experiência de integração e transmutação. Os ciclos de evolução consciencial não seguem uma progressão linear, mas uma espiral de complexidade crescente. Cada camada de experiência adicionava profundidade e nuance à compreensão coletiva, transformando traumas ancestrais em oportunidades de crescimento. As diferentes civilizações que tocaram o solo terrestre não eram meramente visitantes ou colonizadores, mas co-criadores de um experimento consciencial único. Pleiadianos, Draco, Anunnaki, Nakaals. Cada grupo trazia frequências específicas, como instrumentos em uma orquestra cósmica afinando-se para uma sinfonia ainda não completamente compreendida. A manipulação genética não era um ato de dominação pura, mas um processo complexo de reconfiguração dimensional. Cada alteração no DNA humano representava uma chave potencial para desbloquear níveis superiores de percepção, uma ponte entre as limitações tridimensionais e as vastas possibilidades multidimensionais. Os fragmentos de alma de Maldek e Marte carregavam não apenas traumas, mas também códigos de memória ancestral. Suas encarnações progressivas na Terra funcionaram como um processo de cura alquímica, onde cada experiência serviu como um solvente para camadas antigas de sofrimento e separação. Sanat Kumar e seu grupo de Vênus não eram interventores externos, mas arquitetos de frequência, seres capazes de ancorar padrões evolutivos superiores através de simples presença consciencial. Shambhala não era apenas uma cidade, mas um ponto de convergência dimensional, um núcleo de radiação de luz e informação. A Lua, aquele misterioso dispositivo artificial, operava como um filtro vibracional complexo.
Não controlava a consciência humana de forma simplista, mas modulava frequências, criando um ambiente propício para um tipo específico de evolução, uma escola de aprendizagem onde as almas poderiam experimentar limitações como um caminho para a expansão. Os Namlu, aqueles gigantes primordiais, representavam uma frequência de existência quase perdida, um estado de ser onde a materialidade e a consciência pura não estavam fragmentadas, onde o físico e o espiritual dançavam em perfeita harmonia. Sua presença na Terra era um lembrete constante do potencial de integração dimensional. Merlin, ou a frequência consciencial que ele representava, era mais do que um ser individual. Era um princípio evolutivo, uma ondulação de amor incondicional capaz de dissolver padrões de separação e conflito profundamente enraizados não apenas na história terrestre, mas em toda a trama cósmica. A guerra entre o Império e a Federação transcende conflitos territoriais ou ideológicos. Era uma dança de polaridades, um movimento de integração em que forças aparentemente opostas eram convidadas a se considerarem como aspectos de uma unidade maior. A Terra emergia não como um planeta isolado, mas como um ponto focal de uma transformação consciencial sem precedentes. Cada um que aqui encarnava trazia consigo fragmentos de histórias estelares, carregando o potencial de redenção e transcendência. As civilizações que tocaram a Terra não compreenderam completamente o papel maior que desempenharam neste teatro cósmico de evolução. Cada intervenção, cada manipulação genética, cada conflito era como pinceladas em uma tela multidimensional cuja imagem completa permanecia além da compreensão imediata. Os Anunnaki, em sua complexa engenharia genética, não eram simplesmente modificadores, mas práticos de um processo de despertar consciencial. Cada alteração no DNA humano representava um código de potencial adornado, uma chave para dimensões ainda não exploradas da percepção e capacidade. As almas fragmentadas de Maldek e Marte transformaram a Terra em um laboratório de cura cósmica. Cada encarnação era uma oportunidade de reintegração, um processo alquímico onde traumas ancestrais podiam ser transmutados em sabedoria e compreensão expandida. Agartha e as civilizações subterrâneas não eram apenas refúgios físicos, mas portais vivos de frequências dimensionais superiores. Representavam memória viva de estados de consciência onde a separação entre matéria e energia, entre físico e espiritual, ainda não havia sido estabelecida. Os reptilianos alfa-draconianos que evoluíram espiritualmente demonstraram um princípio fundamental do universo: nenhuma forma de consciência está definitivamente aprisionada em padrões de comportamento. A evolução é possível mesmo para aquelas linhagens consideradas mais densas ou limitadas. Merlin, ou o princípio consciencial que ele representava, emergia como um arquétipo de transformação. Não era um ser individual, mas uma frequência de amor incondicional capaz de dissolver padrões de conflito que permaneceram eternos, uma onda de redenção que atravessava dimensões e temporalidades. A Lua continuava seu papel enigmático, muito mais do que um satélite, um dispositivo de modulação vibracional que filtrava e direcionava frequências conscienciais. Não controlava, mas orquestrava um ambiente de aprendizado em que limitações serviam como descobertas de crescimento. Os Namlu, aqueles gigantes primordiais, permaneciam como âncoras de uma frequência quase esquecida, um estado de ser onde matéria e consciência dançavam em unidade absoluta. Sua presença na Terra era um lembrete constante do potencial de integração que habita em cada ser. A guerra entre Império e Federação revelou-se não como um conflito externo, mas como um drama interno da própria consciência cósmica. Cada batalha, cada traição, cada aliança representavam movimentos de uma dança evolutiva infinitamente mais complexa do que qualquer narrativa linear poderia capturar. A Terra não era um planeta isolado, mas um ponto focal de uma transformação consciencial sem precedentes. Cada alma que aqui encarnava carregava fragmentos de histórias estelares, potenciais de redenção e transcendência ainda não completamente compreendidas. Se você gostou desse vídeo, siga nosso canal para novos episódios.
Mostre seu apoio curtindo e compartilhando esse conhecimento. Dê sua opinião nos comentários. Que a luz eterna guie sempre o seu caminho.